Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula no canal Mineração de Cabo a Rabo. Sou Carlos Henrique, estou aqui para acompanhá-los nessa jornada fantástica que faremos no mundo dos moinhos verticais de rolo. Então, bem-vindos a esta aula empolgante sobre moinhos verticais de rolo e a sua notável relevância no contexto da mineração e do beneficiamento de minérios. Hoje, mergulharemos em um mundo de inovação, onde essas maravilhas tecnológicas ganham vida para otimizar a produção de materiais preciosos e essenciais. Os moinhos verticais de rolo, também conhecidos como VRMs, do inglês Vertical Roller Mills, são equipamentos de trituração que desempenham um papel crucial na indústria mineradora. E nesta aula nós vamos ver as propriedades e características dos moinhos de rolo verticais, design avançado, economia de energia, controle preciso de granulometria, secagem integrada, baixa emissão de ruídos, manutenção simplificada, separador dinâmico, tecnologia de automação e controle e inteligência artificial. Então, bora lá para a nossa aula, que o assunto é extenso e maravilhoso. Aí está uma imagem do princípio de tudo isso. Tá? Esses equipamentos hoje, versáteis, atuais, cheios de tecnologias, foram baseados nesse princípio aí do moinho de rolo, que era utilizado para triturar grãos. Então, os moinhos verticais de rolo são equipamentos que chamam a atenção pela sua eficiência e praticidade. Mas, afinal, o que os torna tão especiais? Nós vamos descobrir isso aqui agora. As propriedades dos moinhos verticais de rolo são compostos por rolos que se movimentam em direções opostas, comprimindo o material que é alimentado entre eles. Essa ação resulta de uma redução do tamanho das partículas que se tornam mais finas e uniformes. Uma das principais propriedades deste moinho é a alta capacidade de produção. Eles são capazes de processar grandes quantidades de material em um curto espaço de tempo, o que os torna ideais para a indústria. Além disso, são equipamentos versáteis que podem ser utilizados em diferentes setores. Eles são comumente utilizados na produção de cimento, minerais e outros materiais em pó. Apresentam diversas características que os tornam uma opção atrativa para a indústria. Entre elas, nós podemos destacar baixo consumo de energia. Os moinhos de rolo apresentam baixo consumo de energia em relação a outros equipamentos do mesmo tipo utilizados na indústria. Controle preciso do tamanho das partículas. A compressão dos rolos permite um controle preciso do tamanho das partículas, o que é importante em processos que exigem materiais uniformes. Pouca geração de ruído. Os moinhos verticais geram pouco ruído durante a operação, que é importante em ambiente de trabalho. Fácil manutenção, são equipamentos de fácil manutenção, o que reduz os custos de manutenção e aumenta a vida útil do equipamento. Então, nós vamos fazer um exemplo aqui. Se você é um amante do café, pão ou bolo, com certeza já se perguntou como é feita a moagem desses alimentos. Então, a resposta é simples, através de moinhos. Mas não estamos falando de qualquer moinho, nós estamos falando dos moinhos com um design avançado. Nós estamos falando de moinhos projetados com base em princípios mecânicos e hidráulicos modernos, seu design vertical, que inclui rolos que giram em torno de um eixo central, permite a moagem, trituração e secagem simultâneas dos materiais, proporcionando maior eficiência operacional. Mas o que isso significa na prática? Significa que a sua xícara de café ou fatia de pão terá um sabor mais intenso e fresco. Isso porque o processo de moagem é feito de forma mais rápida e precisa, sem deixar resíduos ou alterar o sabor dos alimentos. Além disso,
Os moinhos com design avançado são mais duráveis e resistentes, garantindo um baixo custo de manutenção e uma maior vida útil. Isso é possível que, graças aos materiais de alta qualidade utilizados em sua fabricação e à tecnologia empregada em seu funcionamento. Mas não pense que esses moinhos são exclusivos para a indústria alimentícia. Não são, não. Eles também são amplamente utilizados em outras áreas, como na produção de cimento, mineração e química. Isso porque a sua eficiência operacional se traduz em maior produtividade e menor impacto ambiental. Os moinhos com design avançado são a escolha ideal para quem busca qualidade, eficiência e durabilidade. Seja na produção de alimentos ou em outras áreas da indústria, eles são a garantia de um processo de moagem preciso e eficiente. Então, da próxima vez que você saborear um café ou um pão quentinho, lembre-se que por trás disso existe uma verdadeira arte de moer com eficiência. E, falando em moer com eficiência, nós não podemos deixar de falar sobre economia de energia. Então, os VRMS são os moinhos amigos do ambiente. Tá? Se você é um amante da natureza, está preocupado com a economia de energia, então você precisa conhecer os moinhos verticais. Esses moinhos são a mais nova tendência do setor de energia por uma boa razão. Eles são eficientes, econômicos e ecologicamente corretos. Uma das principais vantagens do VRM é a eficiência energética. Eles consomem menos energia em comparação com outros tipos de moinho, como os moinhos de bola. Isso ocorre porque um VRMS usa um processo de moagem mais eficiente que reduz o desperdício de energia e aumenta a produtividade. Além disso, os moinhos verticais são ecologicamente corretos. Eles não emitem gases tóxicos ou poluentes no ar, o que é uma grande vantagem para o meio ambiente. Isso significa que as empresas que usam moinhos verticais estão fazendo a sua parte para proteger o planeta e reduzir a pegada de carbono. Mas as vantagens dos moinhos verticais não param por aí. Eles também são financeiramente atrativos para as empresas do setor por reduzirem os custos de energia, aumentando a produtividade. Então, se você está procurando uma maneira de economizar energia, proteger o meio ambiente e aumentar os seus lucros, os moinhos verticais são a escolha certa. Eles são eficientes, econômicos e ecologicamente corretos. Por que não experimentá-los hoje? A sua carteira e o planeta agradecem. Os moinhos de rolo verticais são como super-heróis dos processos industriais capazes de controlar com precisão a granulometria do produto. Eles são tão versáteis que podem ser comparados a um camaleão, se adaptando a qualquer especificação técnica de mercado. Como é que eles fazem isso? Através do controle de parâmetros operacionais, como velocidade dos rolos e a pressão de moagem. É como se fosse um jogo de xadrez onde cada movimento é estratégico e pensado para atingir o objetivo final: partículas com tamanho uniforme. Não pense que esse controle é algo simples, como apertar um botão. Não. É preciso ter conhecimento e habilidade para ajustar esses parâmetros de forma precisa, como um maestro conduzindo uma orquestra. Mas, quando tudo está alinhado, o resultado é uma sinfonia de partículas uniformes prontas para serem utilizadas em diversos processos industriais. E o melhor de tudo é que essa precisão na granulometria traz benefícios para o mercado. Produtos com tamanho uniforme garantem uma qualidade superior, além de facilitar o processo de embalagem e transporte. Isso reflete no bolso do consumidor, que tem acesso a produtos melhores por um preço justo. Então, se você precisa de partículas com tamanho uniforme, não hesite em contar com os moinhos verticais. Eles são super-heróis do controle de granulometria e estão prontos
para atender suas necessidades com precisão e eficiência. Secagem integrada, o moinho inimigo da umidade. São os moinhos verticais de rolo. Então, a secagem integrada é uma característica que está revolucionando o mundo dos moinhos. Esses equipamentos possuem um sistema integrado de secagem que os torna ideais para a moagem de materiais com alta umidade, que seriam difíceis de processar em outros tipos de moinho. Mas o que isso significa na prática aí? Vamos ver. Significa que é possível moer materiais que antes eram considerados impossíveis de serem processados. Imagine só, você pode agora moer um material com alta umidade sem se preocupar com problemas de entupimento ou perda de qualidade no produto. E não é só isso não, a secagem integrada também traz benefícios econômicos. Como esses moinhos são capazes de processar materiais com alta umidade, não é necessário gastar dinheiro com a secagem prévia do material. Isso significa economia considerável de tempo e dinheiro. Sem contar que a secagem integrada também ajuda a preservar o meio ambiente. Como não é necessário gastar energia com a secagem prévia do material, há uma redução significativa na emissão de gases poluentes. Mas não pensa que a secagem integrada é apenas para materiais com alta umidade. Esses moinhos também são capazes de processar materiais secos, o que os torna ainda mais versáteis. Um outro detalhe importantíssimo: baixo ruído, moinho inimigo do barulho. A baixa emissão de ruídos é uma das características mais importantes em qualquer equipamento industrial. Afinal, ninguém quer ficar surdo e nem contribuir para o aumento da poluição sonora, não é mesmo? E quando se trata de moinhos, essa questão é ainda mais crítica. Afinal, essas máquinas são responsáveis por triturar materiais sólidos e transformá-los em pó, o que geralmente gera um barulho ensurdecedor. Quem já esteve próximo do moinho de bolas sabe o que é um equipamento barulhento. Calma, não precisa se preocupar. Os fabricantes de moinhos estão cada vez mais preocupados com a questão da emissão de ruído e têm investido em soluções para minimizar esse problema. Uma dessas soluções é a disposição vertical dos rolos. A disposição vertical dos rolos é capaz de contribuir significativamente para a redução do ruído durante a operação do moinho. Isso porque, dessa forma, os rolos trabalham de forma mais suave e uniforme, sem gerar as vibrações e impactos que ocorrem quando estão dispostos horizontalmente. Os benefícios não param por aí, não. Além de melhorar as condições de trabalho dos operadores, não precisam mais usar protetor auricular ou conviver com barulho constante do equipamento. A baixa emissão de ruídos também contribui para minimizar os impactos ambientais. Afinal, o excesso de ruído pode causar uma série de problemas, desde o estresse, a perda auditiva, até a perturbação do sono e a interferência na comunicação entre as pessoas. Sem contar que o barulho também pode afetar a fauna local, afugentando animais e causando desequilíbrio no ecossistema. Por isso, é importante valorizar os fabricantes que se preocupam com a questão da emissão de ruídos em seu equipamento. Afinal, além de garantir um ambiente de trabalho mais seguro e saudável para os operadores, eles também estão contribuindo para a preservação do meio ambiente e para a qualidade de vida de todos nós. Manutenção simplificada, a revolução que está transformando a indústria. Quem trabalha com planta industrial sabe o quão é importante manter a manutenção em dia. Qualquer falha pode resultar em prejuízos financeiros e até mesmo colocar a segurança dos trabalhadores em risco. Por isso, a notícia de que os moinhos verticais de rolo foram projetados com foco na facilidade de manutenção é algo que deve ser comemorado. Os VRMs, ou moinhos verticais, são equipamentos utilizados na moagem de material como cimento, minérios e carvão. Eles são fundamentais para o processo produtivo de diversas indústrias e, por isso mesmo, precisam estar sempre em pleno funcionamento.
E é aí que entra a grande vantagem dos moinhos verticais, a facilidade da manutenção. Os rolos e os revestimentos dos VRMs podem ser substituídos com relativa facilidade, garantindo um tempo mínimo de parada da planta, significando que a manutenção pode ser feita de forma rápida, eficiente, sem prejudicar a produtividade da empresa, o que é um grande avanço para a indústria. Além disso, a facilidade de manutenção dos VRM também resulta em economia para a empresa, pois quanto menos tempo a planta ficar parada, menor será o prejuízo financeiro. E isso é algo que todos os gestores querem, correto? Tem mais ainda. A facilidade de manutenção do VRM também resulta em maior segurança para os trabalhadores. Afinal, quanto menos tempo eles ficarem expostos aos riscos da planta parada, menor será o risco de acidente. Enfim, a notícia que os VRM foram projetados com foco na facilidade de manutenção é algo que deve ser comemorado por toda a indústria. Essa é uma revolução que está transformando a forma como as empresas lidam com a manutenção de suas plantas. E quem ganha com isso são as empresas, os trabalhadores e a economia como um todo. A mineração é um setor fundamental para a economia mundial e para que esse segmento seja eficiente, é necessário contar com uma série de equipamentos e tecnologia capazes de otimizar os processos produtivos. Nesse sentido, os moinhos verticais de rolo são verdadeiros coringas capazes de moer diversos minérios e matérias-primas, além de incorporar aditivos e contribuir para a produção de cimentos mais eficientes e sustentáveis. Os VRMs são tão versáteis que podem ser usados para moer minérios diversos, como minério de ferro, bauxita, calcário, clinker, cobre, fosfato, entre vários outros. Na indústria do carvão, esses moinhos são essenciais para a trituração do carvão bruto, preparando-o para ser queimado nos fornos industriais e assim gerar energia. Ou seja, se você tem um minério para moer, pode contar com os VRMs para fazer o serviço com maestria. Em resumo, os VRMs são aquele amigo que sempre está pronto para ajudar em qualquer situação. Se você precisa moer minério, produzir cimento, incorporar aditivos ou gerar energia, pode contar com eles. E o melhor de tudo, eles fazem tudo isso de forma eficiente e sustentável. É ou não é um verdadeiro coringa da mineração? E agora vamos falar um pouco dos separadores dinâmicos, que é a solução para a classificação perfeita de materiais moídos. E se você é um profissional da indústria que trabalha com moinho de rolo vertical, sabe que a classificação dos materiais moídos pode ser um desafio e tanto. Afinal, é preciso garantir que cada partícula seja separada de acordo com o seu tamanho e densidade para que possa ser utilizada de maneira eficiente em processos posteriores. Mas como alcançar essa classificação perfeita? A resposta está nos separadores dinâmicos. Separadores dinâmicos são equipamentos utilizados em conjunto com os moinhos de rolo verticais, que têm como principal função separar os materiais moídos de acordo com suas características físicas. Eles são capazes de identificar partículas de diferente tamanho e densidade, direcionando cada uma delas para o local correto. Mas como é que funciona esse separador dinâmico? É simples. Eles contam com o sistema de pás rotativas que cria uma corrente de ar dentro do moinho. Essa corrente é capaz de separar as partículas de acordo com o seu tamanho e densidade, direcionando cada uma delas para a saída correta. Além disso, os separadores dinâmicos também são capazes de ajustar sua velocidade de rotação de acordo com o fluxo do material que está sendo processado. Isso garante que a classificação seja ainda mais precisa e eficiente. Mas não fica aí pensando que separador dinâmico é um equipamento complicado e difícil de operar. Pelo contrário, eles são extremamente simples e fáceis de utilizar, além de serem altamente eficientes na classificação dos materiais moídos. Com os separadores dinâmicos, você pode otimizar
a classificação dos materiais moídos, garantindo um processo mais eficiente e econômico. Além disso, eles também contribuem para a redução do consumo de energia e para a melhoria da qualidade do produto final. Então não perca mais tempo, comece a explorar os benefícios dos separadores dinâmicos em conjunto com os moinhos verticais de rolo. Com eles, você pode garantir uma classificação perfeita dos materiais moídos e elevar sua produção a um novo patamar. Tecnologia de automação e controle. Como é que elas estão revolucionando a indústria? Automação e o controle avançado são tecnologias que estão transformando a indústria de maneira significativa. Para quem não sabe, os VRM são equipamentos utilizados na indústria de cimento para moer matérias-primas em pó fino, chamado de farinha, e também, depois da clinkerização, chamado de cimento. Esses equipamentos são essenciais para a produção de cimento e, por isso, é importante que eles operem com eficiência máxima. E aqui eu quero convidá-los, quem tiver interesse em conhecer todo o processo de fabricação de cimento, vai estar aí na descrição do vídeo, aí, logo no início, aí, um link para um curso completo sobre fabricação de cimento, de minha autoria, e com certificado de participação. E continuando, nós temos o quê? Com essas tecnologias, é possível monitorar o desempenho do equipamento em tempo real, fazer ajustes precisos para garantir que ele esteja operando com a máxima eficiência. Uma das principais vantagens da automação e do controle avançado é a redução de custos na produção. Com essas tecnologias, é possível reduzir o consumo de energia e matérias-primas, o que significa uma economia significativa para a empresa. Outra vantagem da automação e do controle avançado é o quê? A redução do erro humano. Com essas tecnologias, é possível minimizar os erros humanos que podem ocorrer durante a operação do equipamento. Isso significa que há menos chances de acidentes ou problemas de segurança na planta. Resumindo, com essas tecnologias é possível maximizar a eficiência operacional do equipamento, reduzir os custos de produção e minimizar os erros humanos. Se você ainda não investiu em automação e controle avançado na sua empresa, está na hora de considerar essa opção. Né? Inteligência artificial. Hoje só se fala nisso. Ela é o quê? Uma aliada leal. As IAs estão revolucionando o tratamento de minério de uma forma que só podemos descrever como espetacular. Não há economia de palavras quando se trata de falar sobre como a inteligência artificial está mudando o jogo na indústria da mineração. Antes da IA, o processo de tratamento do minério era um trabalho duro e demorado, que exigia muita mão de obra e recursos. No entanto, com a introdução da inteligência artificial, a eficiência do processo aumentou drasticamente, tornando muito mais rápido e preciso. A IA permite que técnicos e engenheiros de mineração monitorem os dados em tempo real e tomem decisões com base em informações, padrões e tendências reais. Isso significa que as empresas podem reduzir seus custos operacionais, aumentar a produtividade e melhorar a segurança dos trabalhadores. Mas isso é só o começo. Com o avanço da tecnologia, a inteligência artificial está se tornando cada vez mais sofisticada, permitindo que as empresas de mineração alcancem níveis de eficiência e precisão nunca antes vistos. Uma das áreas mais promissoras da inteligência artificial no tratamento do minério é a análise preditiva. Com a análise preditiva, as empresas podem prever falhas na maquinaria antes que elas ocorram, reduzindo o tempo de inatividade e aumentando a eficiência do processo. Além disso, a IA também pode ser usada para identificar áreas de minério de alta qualidade, permitindo que as empresas se concentrem em áreas que têm maior potencial para produzir minérios de alta qualidade. Isso significa menos desperdício e mais lucro para a empresa. Mas até onde é possível chegar com a utilização de IA no tratamento do minério? Bem,
Com o ritmo de avanço tecnológico, as possibilidades são infinitas. É possível que a IA seja usada para criar processos totalmente automatizados que não requerem intervenção humana, reduzindo ainda mais os custos operacionais. Também é possível que a IA seja usada para criar novos materiais e ligas de minério que são mais resistentes e duráveis do que nunca. Isso poderia ter um impacto significativo em indústrias como construção, fabricação e outras mais. Com a tecnologia avançada, rapidamente as possibilidades são infinitas e estamos ansiosos para ver o que o futuro reserva para essa indústria emocionante. Concluindo, meus amigos, os moinhos de rolo são equipamentos eficientes e versáteis que apresentam diversas propriedades e características atrativas para a indústria. Com eles, é possível processar grandes quantidades de material em um curto espaço de tempo, com controle preciso do tamanho das partículas, baixo consumo de energia. Além do mais, eles geram pouco ruído e são fáceis de manter, ou seja, são uma excelente opção para quem busca eficiência e praticidade na produção industrial. Chegamos ao final dessa aula, espero que tenham gostado. Conto com o apoio de vocês para sugerirem novos temas e, principalmente, se não estiver inscrito no canal, dá uma força para o canal. Taca o dedo aí, se inscreva, acione o sininho, deixe o seu gostei ou não gostei e vamos fazer esse canal crescer cada vez mais. Até o nosso próximo encontro.